eu não aturo, não admito que o Estado se levante e diga que as crianças são obrigação do Estado. Sou totalmente contra. E isso é um pensamento comunista. Sim. É um pensamento extremamente comunista. Quando você pega o raciocínio de que o Estado tem que ter o controle soberano sobre tudo, inclusive sobre as pessoas. Isso é um pensamento comunista e eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente oposto. Minha opinião. Né? Então, o homeschooling ele seria uma forma de você driblar. Como é o nome? Homeschooling. Né? É quando você pega o seu filho, por exemplo, e você leciona, você ensina o seu filho. Sim. Você precisa tomar treinamento, você precisa ter as ferramentas devidas para poder pegar a sua criança, ensinar a sua criança e comprovar, não, aqui ó, eu fui formado, eu fui preparado para isso e a minha criança, ela foi lecionada através dessa ferramenta. Né? Como já acontece, por exemplo, acho que em Santa Catarina e em alguns outros estados que eu acho que já foram aprovados, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui para a escola a primeira vez, e antigamente não tinha essa questão de primeiro ano, segundo ano, era primeira série, segunda série, e por aí vai. Antes de você ir para a primeira série, você vai para a alfabetização, algo do tipo assim. E quando eu fui, a professora chamou minha mãe e disse assim, olha, Ramon não tem condição de ficar aqui. Minha mãe perguntou por quê? Porque ele já sabe ler, sabe escrever. Porque minha mãe ensinou. Eu já sabia fazer meu nome, eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Fui, se eu não me engano, para a primeira série, não foi, minha mãe? Já fui direto para a primeira série. Responsabilidade da família. Tá? O ensino da criança, e quando eu digo ensino, é o ensino de ser pensante, porque a escola está ali para lhe dar informação do que é da área histórica, na matemática, ciência, geografia e por aí vai. Mas responsabilidade do Estado, de forma nenhuma. Tudo que o Estado quer é isso. É montar no seu cangote. É governar, é saber o que você está fazendo. É controlar você. E quem faz isso são países comunistas, como você até citou. E aqui eu digo, a Venezuela é um exemplo disso. O povo o povo não pode dizer um ai se o governo dizer a você se você pode ou não. Então, eu não tenho informação se Santa Catarina já usa esse método. Se usa, eu digo que é um caminho que deve ser trabalhado, analisado, pensado, né, para que possa se espalhar pelo país. Se Santa Catarina já está implantado e já existe, eu tenho certeza que Nicolas, em algum momento, ele vai tocar nesse assunto, trazer isso para a gente. O que é que eu percebo? Eu percebo que o Estado ele precisa dar para nós, sim, ferramentas para que a gente possa preparar os nossos filhos. O filho aprende em casa. Caráter se dá em casa. O professor não tem que dar em sala de aula dizendo que o seu filho deve ou não deve fazer. O caminho que ele tem que eu deixar de trilhar. Pai é quem dá destino. A mãe, ela gera vínculos, segurança, proteção. O pai, destino para o seu filho, seja menino ou menina. Os meus filhos recém-nascidos, eu fui dar, né, a vacina, se não me engano, a vacina do pezinho, algo do tipo. E uma das enfermeiras disse, caderninho de vacinação eu dei, são meninos? Aí uma outra lá dentro gritou, ninguém não sabe, só vai saber se é menino ou menina quando crescer. A mentalidade das pessoas. Quer dizer, totalmente errado. Então, eu não vou me usar aqui repetir a pronúncia, né, do Homeschooling. Nome, homeschooling, mas acredito que seja um caminho assertivo. Acho muito difícil acontecer com o governo e o Congresso que nós temos, né? Acho difícil isso acontecer, mas é um futuro muito próximo que eu tenho certeza que com o posicionamento, né, dos cristãos nesse momento, sobretudo nessas eleições, porque a eleição de 26 passa pelas eleições de 24, nós tendo pessoas lá no Congresso que defenda esse método, eu tenho certeza que tem tudo para avançar e, na minha opinião, seria uma bênção. Na verdade, eu acho que esse foi pautado até pelo STF e o STF votou contra. Né? O STF. Votou contra esse projeto. Tem essa questão, sempre a gente está batendo de frente com relação justamente a isso, ao ensinar a criança em casa,
educar a criança em casa. Que é muito difícil você dar um ensinamento para o seu filho em casa quando chega na escola. Meu filho tem 6 anos e a gente sempre ensinou com músicas cristãs, música da palavra. Quando chegou na escola, ele estava já falando lá ele, né? Ele escutou essa palavra lá ele na escola, e aí eu tive que perguntar para a professora, o que aconteceu que meu filho está chegando com essa palavra lá em casa, porque nunca, nem eu nem a mãe dele pronunciou. Ah, pai, foi um coleguinha aqui que soltou essa palavra e ele automaticamente absorveu e já estava falando. Então, é aquele cuidado de proteção que os pais têm, que infelizmente a escola também não tem. Esse cuidado com as nossas crianças. E o Estado, muito menos. Até mesmo a gente percebe que na igreja a gente sempre tem essa preocupação com relação à religião e o povo político, né? A gente nunca quer, há muito tempo, não queria ver a política dentro da igreja, inserida dentro da igreja. E causava esse constrangimento, como o senhor falou, citou no início. Tá colocando um político em cima do altar e tal, isso, aquilo. E eu tive esses embates também dentro da minha congregação. Quando foi a primeira igreja que fiz parte, meu pastor levava um político lá e eu ficava um pouco constrangido, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que o povo da igreja precisa de uma cartilha, de saber administrar melhor esse conhecimento com relação à palavra de Deus e com relação à política, para não ser enganado. Justamente. Deixa eu te falar uma coisa, Regno. Quando surgiu, né, a questão da escola, voltando para a pergunta que Emerson fez, e você, né, ajudou aí a fala dele, a questão da escola em tempo integral, o que aconteceu? A própria família pega o seu filho e empurra para o Estado. Eu quero uma escola que meu filho entre 7 da manhã saia às 5 da tarde. Eu não digo daquela mãe que às vezes é mãe solteira, né, trabalha, é meio turno, não tem com quem deixe o seu filho. Às vezes a avó não pode ver, sei lá, o tio, a tia não pode tomar conta, e a mãe precisa usar dessa ferramenta para deixar o filho dela na escola em tempo integral. Mas quantas e quantas mães e eu falo do que eu vejo, né, deixa o filho de manhã porque quer ir para festa, porque quer ir para farra, porque quer ir para não sei para onde, e com isso a escola, e sabe lá Deus quem é esse professor, sabe lá Deus quem é essa professora, e diga-se de passagem que existem muitos compromissados com a profissão que escolheu, ama ser professor, né? E aqueles que fazem porque, infelizmente, não teve outra oportunidade, foi ser professor, porque às vezes ganha bem, e aqui na Bahia nem tão bem assim, né? E deixa a criança lá. E aí o que acontece? Às vezes o cara tá, desculpa a expressão, ele tá de saco cheio da casa dele, de tanto menino, não sei o quê, e aí ele vai ensinando, ele dá palavrão, e depois a gente vai culpar o próprio Estado. Sendo que essa responsabilidade é minha. Se o meu filho, como você fez, chega em casa com um comportamento diferente, eu preciso saber o que foi que aconteceu. Sabe? Eu não vou dizer existisse uma lei, porque existe. Se a gente pegar a Constituição brasileira, ela é perfeita. Linda. É linda. Linda demais. O que falta na Constituição ser aplicada? Porque se fosse aplicado, o professor ia entrar na sala, o professor de matemática, ele ia entrar na sala de aula e ensinar matemática. Ele não ia expor a opinião política dele, ele não ia falar de político A, político B, ele não ia... Não. Ele ia falar sobre matemática. Saiu e veio o de ciências, ele vai falar sobre ciências. Mas hoje não se cumpre, não se pune, não se fiscaliza, não se leva a sério. Eu digo porque estudei e muito, né? Graças a Deus. E quantas vezes a minha professora, por exemplo, de história, parava a aula para falar de política, para defender para defender o PT. E quantas vezes eu entrei em debates. Professora, a senhora é minha professora de história, não é de ciências políticas, não. Eu não estou aqui para... E se a gente for falar de ciência política, vamos até tirar desse meio.
vamos tirar essa turma do meio. Então, o que falta no país hoje são homens e mulheres sérios, que queiram levar esse país adiante.